Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos continuar com as nossas aulas de história. Hoje nós estamos com a nossa primeira aula de história do livro 4, certo? E nós vamos falar sobre os patrimônios históricos, não é? Que a unidade é direitos culturais, né? Então, nós vamos iniciar com o patrimônio histórico, com as páginas 183 a 186, certo? Então, gente, nós vamos iniciar olhando para cá. O que, é que vocês entendem, estão entendendo com essa imagem? Né? O que, é que vocês estão vendo nessa imagem? Muito bem, um monumento histórico, não é? Um patrimônio histórico, muito bem. Esse patrimônio histórico, gente, ele é do Museu Britânico na Inglaterra, certo? Como vocês estão vendo no livro de vocês, fundado em 1753, né? E foi o primeiro museu nacional criado no mundo, certo? Então, gente, a gente vai estudar a importância desses patrimônios. Então, quando a gente chegar mais para perto aqui, ó, vai perguntar para vocês o que é importante, né, para você, para sua família. O que é importante para vocês? Né? Então, você vai anotar aqui nesse papelzinho aqui, nessa partezinha aqui, tá? O que é importante para a identidade de um grupo, né? O que é ser importante para o outro? O que é ser importante para você, para sua família? Então, você vai anotar aqui, tá? Aí você vai anotar, né, que é a harmonia entre vocês. Patrimônio, pode ser patrimônio também, o que é importante, tá? Já que a gente está falando de patrimônio material também, né? Então, vocês vão relatando aí, tá certo? Aqui nós já falamos que é a parte da entrada, né? Aliás, da apresentação do nosso livro. E aqui, gente, nesse capítulo, nós vamos ver construções, as práticas, né, culturais, o ambiente natural, que são considerados patrimônio. Vocês sabiam que anos atrás, muitos anos atrás, como se identificava, que chamava patrimônio, era patrimonium, patrimonium, sabe? Se escrevia assim porque antigamente, no período que essa palavra ela foi feita, ela foi criada, né, através do latim. A origem dela, aliás, é do latim, certo? E esses aí as mulheres e homens antigamente na época de Roma, né, a cidade de Roma, ela acontecia isso que os pais, né, os como é que eu chamo? Os donos da porque diziam que era o tutor, né? Não, o tutor não, o dono da família. O tutor é outra coisa, né? Então os homens, né? Só quem mandava eram os homens, né? Os homens é que a mulher para eles era um objeto como qualquer outra coisa, né? Então para ele era um patrimônio, a mulher era um patrimônio, né? Como vocês vão ler ou já leram, né, no texto nessa parte aqui, ele fala também que quando o pai, né, que é o que comanda a família, né, quando o pai morre, né, quem herda todo o patrimônio da família, na época se chamava patrimônio, é o filho mais velho, que ele é o herdeiro, né? Mesmo que tenha outros filhos, né? Nessa época, na época da Grécia, logo há anos e anos atrás, né? Milhares de anos atrás, quem herdava era o filho mais velho, né? Que era o herdeiro, mesmo tendo outros, né? Filhos, tendo a mulher também, mas quem herdava era o filho, né? O herdeiro, né? Que é o mais velho. Então, gente, olha só, os antigos romanos, né, chamavam de patrimônio, como a tia já falou anteriormente, todos os pertences de um rico, né, de um rico, que é o pai da família, né, pai de família. Então, era terras, casas, objetos, dentre eles era animais. Olha só, gente, animais, esposas, filhos e pessoas escravizadas. Então, para eles, tudo que era fazer parte da vida dele era patrimônio dele, tá? Como vocês estão vendo, certo? Nessa parte, é isso aí que o texto fala, tá?
Aqui falando sobre herdeiro, né, que é a pessoa que recebe uma herança ou algo pertence da outra pessoa, como eu falei. Atualmente chamamos patrimônio, como eu falei, né, patrimônio. Olha como é que se escrevia, né? Agora se escreve patrimônio e se fala patrimônio, certo? Aí tem patrimônio familiar, tem vários patrimônios, né, que nós vamos já saber aqui nesse trecho. Então, esse patrimônio é um conjunto de posses, né, de uma pessoa que passa para os herdeiros, ou o herdeiro, né, depois que ele morre, né? E assim, cada família tem seu patrimônio ainda na família, né? Estabelecido ainda na família. Aí tem outros tipos de patrimônio, tá, gente? Aí tem patrimônio dos grupos, que são religiosos, né? Das cidades, patrimônio dos países e de toda a humanidade, né? Então, a gente vai estudar esses diferentes tipos de patrimônio que agora vem a seguir, tá bom? Olha só, aqui nós temos a primeira tarefa que vocês vão fazer. Isso aqui é só pessoal. Todas essas questões aqui, gente, é pessoal, tá? Aí vem aqui vários tipos de patrimônio. Agora que nós vamos já continuar com o nosso conteúdo. Então, gente, tem patrimônio histórico, patrimônio cultural e patrimônio natural. Então, desde a antiguidade, né, esse conceito patrimônio mudou. Atualmente, podemos dizer que o patrimônio é um conjunto de elementos que conta a história e a cultura de um povo, né, bem como sua relação com a natureza. Então, o patrimônio é o legado, quer dizer, o que deixa, né, o que recebemos do passado e transmitimos para as gerações futuras. Então, o patrimônio é o que vem passando de geração a geração, né? E o que vem também junto, que é a história, né? A cultura e a naturalidade, né? Que é o natural, que é a natureza também. Aqui, como vocês estão vendo, olha, é a cidade de Pompeia, na Itália, e é importante, esse aqui é um importante patrimônio, gente, é lindo demais, né? Vale a gente vendo de pertinho, hein? É um patrimônio que ela é preservada, ela preserva, né, muitas construções antigas e que contém uma história do povo italiano, tá? Então, essas coisas aqui são preservadas, porque contam história, né? Aqui, gente, nós temos o infográfico, né? O infográfico é ele conta do Palácio da Quinta da Boa Vista, né? Aí a gente vai passando e vai mostrando o ano e o que acontece. Olha só, primeiro, aí aqui tem, ó, até os anos de 1700, a ordem religiosa dos jesuítas possuiu no Brasil muitas terras com plantações, engenhos de açúcar. Uma de suas grandes propriedades era a Fazenda de São Cristóvão, na região do município de São Sebastião, no Rio de Janeiro, né? Agora a gente vai passar para a segunda. O segundo é no ano de 1759, que é o ministro do rei Dom José I de Portugal, Marquês de Pombal, expulsou os jesuítas do Brasil. As terras dessa ordem religiosa foram divididas em grandes lotes e vendidas. Vocês lembram que nós estudamos no livro passado sobre ele? Muito bem. No livro no ano 3, né? O luso-libanês Elias Antônio Lopes comprou um lote na região mais alta da antiga fazenda de São Cristóvão. Lá ele construiu uma mansão que ficou conhecida como Quinta da Boa Vista, devido à visão privilegiada que se tinha da natureza. É muito lindo, né, gente? Cheio de bola. Aqui vamos para o 4. 4 é o quê? Em 1º de janeiro de 1809, Elias Antônio Lopes deu a mansão da Quinta da Boa Vista para a família real. Em troca, ele recebeu vários títulos de nobreza e muito dinheiro. A família real viveu nessa residência por cerca de 80 anos. Ao longo desse tempo, por isso que chamava, né, quando a gente assiste, tem a Quinta da Boa Vista, né, eles falam muito. Então, ao longo deste tempo, a mansão foi reformada e ampliada várias vezes, resultando em um enorme palácio com lindos jardins. Muitos arquitetos e artistas europeus eram trazidos para realizar essas mudanças na residência real. Muito linda, né, gente? Enorme, né? Aqui no 5, vamos ver o que foi que aconteceu nesse ano.
No ano de 1889, a família real foi banida do Brasil e um regime republicano de governo foi instituído. Muitos móveis e tesouros da família real foram leiloados para desocupar o palácio da Quinta da Boa Vista. O palácio passou a ser o local de trabalho dos políticos do Congresso. Vamos para o sexto. No ano de 1892, o Museu Nacional foi movido para o Palácio da Quinta da Boa Vista. O museu manteve os móveis e objetos imperiais que não haviam sido leiloados como parte do seu acervo histórico. Alguns cômodos foram reformados a partir deste ano, a fim de criar grandes salas de exposições. E por último, vamos ver o que tem no 7. Né? O Museu Nacional foi aquele, gente, que pegou fogo, lembra? Pronto. Né? Então, teve um incêndio, né? Não pegou fogo, teve um incêndio, né? O Museu Nacional permaneceu localizado no Palácio da Quinta da Boa Vista por mais de 100 anos. No entanto, o incêndio que ocorreu em 2018 destruiu grande parte do acervo, bem como do palácio. Em 2019, foram iniciadas obras de recuperação do prédio para que ele possa ser aberto ao público novamente. Vocês lembram, né, desse? Pois é, foi muita perda, né, de muito acervo, né, como eles falou. Muitos objetos, né, da família real, né, se foi. Gente, então agora nós vamos para o nosso patrimônio, né, histórico. Nós vamos até a nossa página de 186, em que o patrimônio histórico ele pode ser construção, um local, um objeto ou uma obra de arte, como a gente tinha falado bem no anteriormente, né? Tem importância para a história de uma comunidade, de uma nação inteira ou da humanidade. O patrimônio histórico, gente, ele deve ser protegido de pichações, de vandalismos, né? Pois pertence a todos. Por exemplo, vamos aqui o Teatro José de Alencar, né? Ele é um monumento, ele é um patrimônio histórico, certo? Então é todo protegido. Tem cantos que não são, né? Tem até um colégio, acho que é Colégio Pedro, alguma coisa, que é ali do lado, no centro. Ela é do lado daquela igreja, perto da Imaculada Conceição, né? Ele está todo destruído, gente. Ali era um colégio de nome, de renome, entendeu? E ali, um patrimônio que hoje está abandonado, né? Então, as governo, né? Eles deveriam ajeitar, né? Essas coisas. E eles parece que vão, né? Ajeitar, vão fazer uma restauração de muitas partes desse patrimônio que tem lá que está se estragando, né? Que está se acabando. Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, como eu falei, né, por muito tempo foram considerados patrimônios históricos apenas os bens que representavam a história das elites. Né? A partir de 1970, passaram a ser considerados patrimônios históricos os bens que representam a história de qualquer grupo de uma sociedade. Então, a nossa história, né, pessoal? A história que nos faz a gente estudar, conhecer e gostar, né, de história, não é isso? Então vamos lá. Ó, patrimônio cultural. Aqui tem assim, ó, como será que objetos ou construções podem contar uma história, né? Então aquilo ali você pode olhar e vai dizer assim, quem conhece, principalmente os historiadores, né, que são estudiosos, que conhecem muitas coisas, né, muito o que se passou naquele monumento histórico, naquele patrimônio histórico, ele vai contar muito bem, né? Então, gente, é muito importante a gente valorizar a cultura, valorizar a tradição, valorizar os costumes, não é? Respeitar as pessoas, né? Conhecer o que foi. Chegar para a mamãe e papai, papai, como era minha avó, minha bisavó, conte um pouco da sua história. Então, a gente tem que conhecer a história dos nossos antepassados, né? Porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida, não é? De onde qual é a nossa origem, entendeu? Então vocês têm que fazer esses questionamentos com a mamãe e com o papai, tá bom? Com a vovó, né?
Então, gente, agora nós vamos partir para o patrimônio cultural, tá? O que é patrimônio cultural? Ele ajuda tanto a contar a história como conservar a identidade daquele povo, não é? Então, podemos considerar patrimônio cultural as praças, as danças, as lendas, as comidas típicas, a religião, né, a festa, as festas, né, e outros elementos, tá? Então, aqui o que quer dizer elites, né? São grupos sociais mais ricos ou considerado mais culto. Então, fala-se que tem as elites, né? Aqui, gente, ó, como a gente falou lá naqueles quadradinhos, né, dos anos que acontece cada ano, aqui nós estamos vendo o palácio, né, da Quinta da Boa Vista, que é onde foi a residência por muitos anos, né, da família real, como vocês já sabem, né, e no Rio, e se encontra no Rio de Janeiro, e esse aconteceu em 2018, um incêndio, né, que muitas coisas, grande parte do acervo foi destruído, né, com o incêndio. Então, em 2019 eles começaram já a fazer uma reforma, né, para poder, uma restauração para poder voltar a ser visitada pelas pessoas, certo? Aí aqui tem o seguinte, ó, o Palácio da Quinta da Boa Vista é um patrimônio histórico do Brasil, foi construído do ano de 1700, né, serviu de residência para a família real portuguesa, isso se encontra no Rio de Janeiro, né, desde 1892, abriga o Museu Nacional, que no ano de 2019 foi parcialmente destruído por um grande incêndio. Tá vendo aí, né? Então, gente, o patrimônio cultural ele se divide em dois, né? Que é o material e o imaterial. E o que quer dizer material e imaterial? O material, gente, é tudo que você toca, é tudo que você pega, né? Então, no caso, escultura, pintura, casas, ruas, fazenda e etc., né? Que são bens arqueológicos, né? Históricos, né? Científicos ou artísticos que podemos pegar com a mão, tá? Com as mãos. E bens culturais imaterial. Aí, gente, é tudo que faz parte da nossa história, da nossa cultura, que é dança, lendas, mitos, né? Que são relacionados à forma de ser das pessoas, né? Das crenças, as sabedorias, né? As práticas, né? Então, nesses sempre podemos pegar com a mão. Nem sempre a gente pode pegar com a mão. Por quê? Porque dança, lenda, ninguém pode pegar com a mão. A gente dança, a gente mexe, né? Os mitos também a gente conhece. Então, esses são os culturais imateriais, tá bom? Olha só, gente, aqui nós temos algumas comidas típicas, né? Aqui nós temos para saber mais, né? Aqui nós temos o queijo, né? Como vocês sabem, o modo de fazer, né? Um objeto ou um alimento, ele pode ser considerado patrimônio cultural imaterial, né? Uma receita, vamos dizer assim, como o ofício das paneiras ou paneleiras, né? De goiabadas velhas na cidade de Vitória, no Espírito Santo, o modo artesanal de fazer panela de barro também é um patrimônio material, né? Essas técnicas ela foi aprendida com os índios, né, Tupi-Guarani e Una há muitos anos e continua sendo passada, né, como herança cultural às mulheres que vivem em Goiabeiras Velha. Aqui, gente, nós temos também outro tipo de culinária, né? Que é o exemplo do modo artesanal de fazer o queijo de Minas, como a gente já viu aqui em cima, né? E agora nós temos também nas regiões, que é da região do queijo, tá, gente? Região do Cero, na Serra da Canastra, né? E em Minas Gerais, essa é uma produção manual de queijo, na qual não são usados ingredientes industrializados. Essa tradição veio de Portugal e é repassada há séculos no Brasil. Aqui nós temos outra culinária também, né, que é uma herança cultural, tá, gente? E aqui tem uma brincadeira que vocês vão fazer na página do material de apoio, na página 31, certo? Vocês vão ver ali o tipo de material, tipo de patrimônio cultural imaterial,
tá? E vão conhecer mais e brincar, aprender mais, tá? Você pode fazer com o papai, com a mamãe, com a vovó, tá bom? E aí, gente, nós finalizamos a nossa aula hoje, né? Nossa primeira aula de história, falando sobre patrimônio histórico, certo? E na próxima aula nós vamos falar sobre patrimônio natural, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.